perguntar como foi a evolução do consenso, tanto na política quanto na sociedade, da ideia da necessidade de uma reforma da Previdência ao longo dos anos. Boa pergunta, Gabriel. Foi um processo longo de amadurecimento coletivo das ideias do país, não é? Há uma frase do Victor Hugo, que agora o escritor francês, não consigo lembrar exatamente, mas é algo mais ou menos assim. Ele é epígrafe de um dos meus livros. Não há, algo assim como, entre aspas, não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo momento tenha chegado. Que acontece? Eu e outros começamos a defender a reforma da Previdência numa época em que ela era muito pouco popular e soava uma coisa assim maldosa, não é? Aos olhos de muitos. Pô, secaram a população jovem, por que vem falar dessas ideias chatas, tá? E aqui eu queria fazer uma modesta homenagem a uma pessoa que não sei se você ouviu falar, alguns, de certa forma, eventualmente, podem considerar o Paulo Tafner e a mim como sucessores dele, se for o caso, seria uma honra, de um velho colega nosso, infelizmente já falecido precocemente por um câncer, vários anos atrás, que era o Francisco Oliveira, o Chico, para os amigos, ele foi um amigo nosso. O Chico Oliveira, ele se dedicou a vida inteira à Previdência. Eu me dediquei à Previdência, mas meu ganha-pão era no BNDES. Eu fiz uma carreira assim, um pouco paralela, tratando de temas de Previdência. Mas o Chico era funcionário do IPEA, que desde os anos 70, se não me engano, com certeza desde o começo dos anos 80, ele começou a batalhar em defesa das ideias que depois outros, quando ele faleceu, acabamos empunhando essa bandeira. E o Chico, Francisco Oliveira, Chico para os amigos, se dedicou tanto ao tema que ele passou a ser conhecido na academia, todo mundo naquela época o conhecia como Chico Previdência. Então, ele desenvolveu uma parceria acadêmica com um profissional que ainda está, até agora, vigente, um pouco afastado do dia a dia do debate, mas ainda teve algumas contribuições importantes nos últimos tempos, que o Caizó Beltrão. Eram sócios intelectuais, digamos assim. O Chico tinha uma certa preeminência, o Caizó era um pouco mais tímido, não é? O Chico era uma grande personalidade, uma personalidade muito envolvente, muito ativo. E, então, nos anos 80, na verdade, eu não cheguei a trabalhar o tema da Previdência. Meu primeiro artigo sobre temas fiscais foi em 1987, se não me falha a memória, mas o meu primeiro artigo sobre Previdência foi de 1993, tá? Então, nos anos 80, eu acompanhava muito à distância, lendo e indo às palestras do Chico, mas ainda sem saber, sem intuir que eu acabaria me tornando um especialista no tema. Que acontece? Naquela época, o Chico, o Caizó e outros, as gerações foram se sucedendo, não é? Havia alguns participantes importantes do debate da época em que eu estava começando, o Carlos Alberto Longo, o Roberto Macedo, que era uma dupla que fizeram algumas coisas juntas na USP. O Roberto Macedo, de vez em quando, escreve artigos no Estado de São Paulo, foi secretário de Política Econômica na gestão do ministro Marcelo Marques Moreira. O Carlos Alberto Longo era um professor da USP, muito respeitado, mas que depois se dedicou mais à vida acadêmica e acho que aos negócios. Acho que ele saiu do debate no final dos anos 80. Em 1990, vocês sabem, assume o presidente Collor, e quando surgiram as denúncias do irmão, a partir de uma famosa entrevista na Veja, se não me engano, em maio de 1992, houve uma tentativa do governo da época, que era um governo com características
muito confusas, porque, por um lado, trouxe traços modernizantes importantes, de revisão do arcabouço em que se inseria a economia brasileira na época, privatizações, abertura, ideias, no meu modo de ver, importantes e positivas para tirar a economia da crise daquela época, mas com todos os problemas que, enfim, são parte da história, não vou me alongar, que vocês conhecem, tá? E aí, quando surgem as denúncias do irmão, o Collor, numa tentativa de se manter no poder com outra roupagem, ele mandou embora parte do gabinete e adotou o que na época se chamou gabinete de notáveis, tá? Que tinha algumas personalidades de formação elevada e muito conhecidas e respeitadas por todo mundo, o próprio ministro Marcelo Marques Moreira, o Célio Borja, que acho que era ministro da Justiça, o Bornhausen na área política. E aí, nesse contexto, ele defendeu o que se chamava emendão, que era uma espécie de super PEC, uma proposta de emenda constitucional para mudar muitos aspectos da Constituição numa única emenda. E aí começou a se tratar o tema da Previdência. Claro que aí, naquele contexto de crise política, isso foi por água abaixo, nada foi aprovado, mas isso começou a ganhar um vulto maior. Estou falando de 1992, tá? Poucos anos... o Chico, não me lembro exatamente em que ano o Chico morreu, acho que foi no começo da década de 2000, então, na década de 90, eu posso dizer, porque de fato foi, que eu comecei a entrar no tema previdenciário a partir de 1993, com esse meu primeiro artigo, mas eu, de modo algum, era um participante relevante. Simplesmente comecei, estava começando a aparecer, mas o craque, naquela época, mesmo Paulo Távora, que tem alguns anos a mais do que eu, também não trabalhava muito com tema de previdência naquela época. A grande liderança intelectual entre os economistas era o Chico Oliveira.